Fala, jovens! Imitando o host Bruno, que hoje não está aqui, mas eu estou fazendo o papel dele, iniciando mais um episódio do PRCast e hoje com um convidado super especial, um cara que veio das terras mineiras, diretamente para Natal, para participar do nosso evento PXP, como patrocinador, como apoiador, como parceiro, né? Elos do Acessórias, ele está aqui justamente fazendo um podcast para tratar sobre gestão contábil. Eu vou pedir aqui para o Elos se apresentar aí para a galera. Se apresenta, Elos, conta a sua história, fala um pouquinho da sua vida e do Acessórias também. Maravilha, Igor. Prazer, meu querido, estar aqui com vocês. Dividir também com você que está aí nos assistindo. Sou Elos Gabriel, diretor comercial da Acessórias, um cara apaixonado por vendas. Então, quem me conhece sabe o quanto que a venda corre no DNA. Então, gosto bastante, não só no que tange a vender, mas me relacionar, formação de times. Então, nós vamos falar isso aqui um pouquinho. Para você que ainda não conhece Acessórias, uma plataforma de gestão e automação de processos. Uma empresa que virou referência no mercado nesses últimos 4 anos. E falando em 4 anos, é o nosso período, né? O período em que nós começamos no mercado. Então, agosto de 2020, a gente iniciou essa trajetória da Acessórias no mercado. Ela, na verdade, foi fundada em 2018, passando por um processo de testes dentro da contabilidade, mas levamos ela para Belo Horizonte e iniciamos esse projeto ali finalzinho de 2020, início de 2021, na qual tínhamos poucos clientes e hoje somos a principal referência no segmento. São mais de 8.500 escritórios sendo atendidos no Brasil inteiro. E isso em 4 anos apenas, Igor. Eu brinco que um desafio gostoso, acho que é o desafio que todo empresário quer, é viver 10 anos em 4. Então, foi um crescimento no momento de muita mudança no mercado, né? Não só no mercado contábil, mas no mercado como um todo. 2020, 2021, pós-pandemia, então mudança de tendência, necessidade de aceleração tecnológica. Então, eu acho que foi uma enxurrada de novidades e uma enxurrada de necessidade de mudança também, né? Naquele período, né, pós-pandemia, na verdade, na pandemia, os escritórios já necessitavam de gestão. Eu lembro que eu ainda atuava com a Domínio, eu fazia uma consultoria específica na Domínio, e a Domínio tinha um sistema dentro, um módulo de processos, né? Mas eu digo assim, sem medo de errar, que acho que menos de 2% dos escritórios usavam um módulo determinado para controle de tarefas. E só durante a pandemia, depois da pandemia, foi que houve essa necessidade de controle. Porque o pessoal começou a se distanciar, a modalidade de trabalho deu uma alterada e foi a necessidade realmente de ter esse controle maior do contador, do gestor, das entregas que estavam sendo feitas, né? E nessa época, justamente, acho que foi... não sei se foi depois ou foi na época que o Acessórias foi criado, né? E eu lembro que, acho que foi 2022, mais ou menos, 2021, que eu escutei falar do Acessórias, a primeira vez. Um colega meu que trabalhou comigo, estava num escritório e me perguntou: "Ei, tu conhece um sistema chamado Acessórias?" Eu, não, conheço não. "Ah, ela é bem legal, cara, é bem legal, tô gostando, é muito melhor do que o sistema tal, tal, tal." E explicou as diferenças e eu fui ver, né? Eu fui entender o que era e realmente, naquela época já tinha um diferencial bem, bem interessante. Eu queria que você contasse desse crescimento, né? Crescimento dessa história de crescimento, evolução, e falar um pouco também do cenário contábil, né? Perfeito. Como é que os contadores, eles precisam, eles estão melhorando a gestão, o que eles podem fazer também para melhorar a gestão do negócio deles, né? Legal, Igor. Eu acho que é o desejo de todo empresário crescer, né? Todo mundo quer fazer um negócio para prosperar, para evoluir. E isso tem ficado cada vez mais latente com as mudanças, não só tecnológicas, mas do mercado. Eu acho que nós nunca tivemos tanta acessibilidade a conteúdo como a gente tem hoje, né? Olha aqui, estamos aqui É. falando de coisas boas.
E alguns anos atrás, para se falar de gestão, para se falar de cases de sucesso, era Era só difícil. presencial, era num evento, era Tinha estar que ter o ali. acesso, né? O tempo. Exatamente. Então, o mercado, ele passou por esse boom, né, por esse impulsionamento devido a uma soma de fatores. A pandemia, a necessidade de mudança, o acesso à informação. E é legal porque quando a gente fala de crescer, crescer não é fácil, né? Crescer é uma dor latente. Mas eu falo que boa parte dos empresários hoje, não só o empresário, mas principalmente a pessoa física. Eu falo que antes da gente mudar a nossa empresa, a gente precisa de mudar pessoalmente. Você Isso. só consegue mudar um CNPJ se você muda a pessoa Exato. física. Eu vejo agora, você que é um cara fitness, né? Então, Tô há postando, agora tô há 5 meses fazendo atividade física, né? perfeito. E CPF forte, CNPJ forte. Então, Exato. e é muito legal quando a gente fala. E só um parênteses, Elas, falando desse negócio de atividade física, eu tô numa pegada de organização de evento, pensar em várias coisas, né? E o que tá me salvando é fazer uma atividade física todos os dias de manhã, cara. Porque é uma coisa que, assim, você já amanhece ali gastando as energias que tem, né? Então, É mas bem olha que legal. interessante. Ela não é só uma atividade física, é também uma atividade mental. Mental, isso. E olha o quão é importante o trabalho mental. E quando a gente fala de crescimento, eu falo que muitos dos empresários, das pessoas físicas, elas não conseguem crescer por uma limitação mental. É, É falta de clareza do que elas querem. exato. Eu falo que quando você sabe exatamente o que você quer, a tendência de chegar é muito grande, né? Eu Isso. falo que são 3 perguntas. Eu coloco que se você tiver resposta para elas, que é o que você quer, em quanto tempo e o que você precisa. Legal. E é muito bacana, porque quando a gente começou o projeto das acessórias lá atrás, em 2020, a gente iniciou ali o processo de formação do time de SDR. E era uma salinha de 20 metros quadrados, num prédio bacana em BH. E essas primeiras contratações. Nasceu em BH. Ela foi fundada em Londrina e o nosso projeto ela começou em Belo Horizonte porque a gente iniciou como uma revenda. Entendi. Então eu e o Lucas começamos a revenda das acessórias em Belo Horizonte. Acessórias já existia em Londrina e ali a gente tracionou essa revenda muito rápida, né? Legal. Foram muitos contratos em pouco tempo. Então de agosto de 2020 a dezembro foram 400 contratos fechados. Pra você ver como o processo de venda, ele Ele impulsiona. impulsiona muito o negócio. É impossível crescer sem venda, É né? impossível. E foi legal porque isso tudo chamou a atenção do Abner, que é quem fundou a empresa lá atrás, em 2018. E ali, ele e o Lucas iniciaram um processo de levar o acessórios para o mercado. E eu entrei na sequência com essa característica comercial, para a formação do time comercial. E hoje é história, né? Nós 3, é, junto com todo o time da empresa, com todos que fizeram parte, construímos um legado excepcional. E é o que eu falo, quando a gente começou o projeto das acessórias, lá atrás, quando a gente contratou os SDRs, se eu não me engano, o salário deles era R$ 1.500 por mês e com mais comissionamento. Naquela ocasião, eu acho que era algo para eles ganharem ali em 3, 4, 5 mil reais num trabalho muito bem feito. E eles ficaram empolgados para começar aquele projeto. E eu lembro que a gente ligou na Cadeirode para comprar as mesas, as cadeiras, e iam demorar 30 dias para entregar. E aí o Lucas, meu sócio, falou assim: não, deixa que eu resolvo. Aí no outro dia ele chegou lá com as mesas, cadeira de plástico, montou o escritório. E é uma foto icônica nossa, porque é uma foto que ela retrata muito o quanto que o sonho ele tem que ser maior do que aquela realidade. Depois tu manda essa foto pra Vou. mim que eu coloco na edição aí do podcast. Vou mandar. E a gente brinca que é da cadeira de plástico pro mundo. E foi o que aconteceu. E ali, eu lembro do primeiro dia de trabalho da turma. Então eles chegaram para trabalhar, a entrevista foi passando pelo auditório, nas salas imponentes do prédio. Aí chega o primeiro dia de trabalho deles, entra na salinha, 20 metros quadrados, mesa de plástico, cadeira de plástico. Um olhou pro outro assim e falou: meu Deus, rapaz, isso aqui é uma pirâmide, só tem doido, não vai dar certo. Mas na verdade ali a gente já tinha um sonho muito grande que era colocar acessórios num patamar alto, fazer dela a principal referência. E isso foi muito legal. Boa parte desses profissionais que começaram com a gente na cadeira de plástico estão conosco até hoje. E hoje eles entendem todo aquele sonho que a gente tinha lá atrás. Que pra gente estava muito claro, mas que pra eles não. Era mais um emprego, mais uma oportunidade de melhorar.
Então, eu falo que um dos segredos para o crescimento, para o sucesso do seu negócio é, de fato, você ter clareza daquilo que você quer. Então, quem não Exato. sabe o que quer, qualquer lugar atende. E ajuda as pessoas que estão contigo também terem clareza aonde elas podem chegar, Sem né? dúvida. E isso é muito legal, porque quando você tem um desejo, e eu falo que às vezes são estratégias muito simples. Eu falo que eu gosto bastante do quadro dos sonhos, que é algo simples, mas que há muitos anos eu adotei na minha vida. Então, eu todo final de ano, chega ali outubro, novembro, que eu começo a rever os meus planejamentos do ano subsequente, eu sento com a minha esposa e a gente discute. E a gente fala, além desses, tem algo a mais que a gente deseja? O quanto que esse algo a mais vai nos custar? É mais uma hora de trabalho? É mais dedicação? É mais empenho? Como que nós vamos fazer para conquistar? Só que ali, quando a gente põe o quadro sonhos, e aí no nosso escritório está esse quadro. E é muito legal, quem me conhece sabe que eu tenho um gosto atípico para carro velho, né? Eu gosto de carro antigo. E o meu filho, ele olha pro quadro e ele já fala, ó, papai, esse é o projeto, né? É, Esse é o próximo. Então, você vê que o quanto que o quadro já move ele. sim. Não comprei o carro, mas ele já tá ali. Então, eu tô vendo ele a todos os dias. Então, todos os dias eu entro no escritório, olho pra foto e falo assim, ali tem uma data do lado. Então, ele é segmentado por ano. Então, eu tenho aqui 2025, 2026, 2027. Então, para todos os anos eu tenho as fotos. Do que a gente quer realizar com essas fotos? Só que aquilo ali é a clareza. E a Uhum. gente sabe que se você tem clareza daquilo que você quer, a chance que você tem de conquistar é muito grande. Sim. Porque você definiu o que eu quero. Segundo, em quanto tempo? Pô, eu coloquei a meta, eu tracei a meta. Então, a chance que eu tenho de realizar é muito grande. E terceiro, que é o planejamento, é como vou executar? O que eu preciso para chegar? Né? E eu acho que o mercado contábil ele passou por isso bastante nos últimos anos, que é uma evolução. Eu brinco que o mercado contábil também evoluiu muitos anos em Sim. poucos anos, né? Acho que evoluiu mais de 10 anos nos últimos 2, 3 É anos. porque foi muito falado sobre vendas, né? Vendas e marketing, né? No Perfeito. mercado contábil esses anos todos, né? E isso impulsionaram muito o crescimento de muitos escritórios de contabilidade, né? E uma coisa que é legal, né? A necessidade de você crescer, ele te traz, porque é natural você crescer e organizar. Cresce e organiza, cresce e organiza. Tentar crescer organizado é um desafio muito grande, porque você perde muito tempo. Mas, por um lado, a necessidade de crescer e de vender trouxe também uma necessidade muito grande em se ter a gestão do negócio. Isso. Eu acho que o mercado nunca exigiu tanto do contador como ter a gestão hoje. Eu falo que há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, Igor, você tinha um sistema muito importante na contabilidade, que era o sistema contábil. E hoje você tem alguns sistemas muito relevantes, e o sistema de gestão é um deles. Hoje, como que ele vai crescer sem ter informação? Eu uso um lema comigo que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, como que você vai melhorar o que você não sabe que você pode melhorar? Se você tem eficiência, se você tem espaço, se você tem processo. Então, é legal porque a gente estava na visita técnica ali agora e quando fala de mão de obra, todo mundo arrepia os cabelos, Arrepia. né? Mas é tão mais fácil desenvolver, capacitar, quando você tem processo. Exato. E eu também falo muito isso, que antes dos processos vem as pessoas, né? Vem as pessoas certas. Então você com as pessoas certas, usando os processos bons, tendo gestão, o teu negócio ele cresce de uma forma que não depende tanto de você tomar decisões, porque você acaba conseguindo delegar de uma forma mais fácil, né? E quando você tem os processos bem montados, você não fica naquela preocupação de querer contratar pessoas mais sênior, porque isso realmente tá difícil no mercado. Quem é sênior já está trabalhando, né? Você não vai conseguir achar uma pessoa sênior no mercado. Você tem que achar uma pessoa que não seja sênior, seja júnior, e capacitar ela para Perfeito. ela ser capacitada e assumir uma posição sênior na tua empresa, né? E tem um negócio legal que eu falo da dificuldade que é contratar, né? Porque, inclusive, nessa visita técnica, a gente se falava de como que o mercado mudou, né? Antigamente você contratava pela competência técnica. O mercado, hoje, às vezes algumas empresas têm mais referência do LinkedIn do que... Todo Porque, mundo é bom lá. não, então, pô, você só posta as metas que você bate, você não posta a frustração, você não posta o projeto que você não entregou.
Então, muitas pessoas medianas ficaram excepcionais. Eu brinco que tem alguns colaboradores que trabalharam comigo que, se eu avaliar o LinkedIn, é melhor que eu. Então, é a pura verdade. Não, Experiências, as fotos. competências. O ser humano é visual. Eu tô aqui fazendo um podcast, tô com a blusa das acessórias, mas imagina se eu tô de terno. É, Então, assim, infelizmente, a gente julga primeiro pela aparência, mas eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de conhecer o outro lado na essência. sim. E uma coisa que é legal, porque eu falo muito da importância da contratação assertiva. E para mim tem uma variável muito legal, e aí eu trago isso para uma realidade do futebol, que acho que todo mundo conhece, que a gente fala sobre conhecimento, prática e esforço. E aí a gente traz 3 jogadores que são conhecidos mundialmente. Então a gente pode falar do Messi, do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Então, será que o Messi nasceu com dom para jogar bola? O que você acha? Eu acho que ele se capacitou. Perfeito. Mas você concorda que algum viés de dom, de facilidade ele tinha? E Sim. aí o seguinte, juntando tudo isso, ele buscou conhecimento. É o Sim. que você falou. Então ele se capacitou para estar ali. Ele capacitou, treinou, ele usou o dom que ele tem a favor dele. Maravilha. Ele buscou conhecimento. Ele soube aplicar? Soube. Sim. Para ele ser o número 1, numa escala de 0 a 100%, quanto que ele dedicou para ser o número 1 do mundo? 100%. 100%. Ninguém consegue ser o número 1 do mundo sem dedicar dedicar 100%. O Cristiano Ronaldo, ele tinha o mesmo dom, o mesmo viés para ser como o Messi se tornou? Não. Inferior, concorda? É. Maravilha. Então, a gente sabe que ele também buscou, se dedicou muito, soube aplicar? Sim. Beleza, mas o quanto que ele se esforçou para ser o número 1? 150%. Perfeito, maravilha. Ele teve que esforçar muito mais porque ele não tinha aquele dom, aquela capacidade, aquela qualidade. Porque todos nós temos virtudes, né? Isso. Eu falo muito sobre a mão direita e a mão esquerda. Se você é canhoto ou se você é destro. Porque se você é destro, aí você quebrou a sua mão, será que com uma semana você vai escrever igual? Não. Um mês? Um ano? Talvez. Aí você já tá bem melhor do que... Perfeito, bem melhor. Mas você vai estar igual? Não. Perfeito. Por quê? Porque, na verdade, a tua mão direita, se você é destro, ela é uma qualidade que você tem. Então, a sua mão esquerda é um ponto de melhoria. Isso. Por mais que você capacite, o máximo que você chega num ponto de melhoria teu é 99%. É. Mas se você pegar a tua mão direita e capacitar, quantos por cento você chega? Então, é legal porque quando a gente fala das nossas qualidades, e a gente peca muito porque a gente quer esperar nas pessoas aquilo que nós temos de qualidade. Uhum. Então, se você tem um companheiro, uma companheira dentro de casa e ela é boa na cozinha, e você é bom na cozinha, você espera o quê da outra pessoa? Que seja boa. Que ela seja, mas espera aí, às vezes aquilo não é a qualidade. Às vezes ela é boa para arrumar a casa, independente, ou fazer qualquer outra coisa, mas espera aí. Quando a gente está falando das qualidades, algumas pessoas têm um viés maior para aquilo que... para uma atividade, para um fim específico. O Neymar, ele nasceu com dom para jogar bola? Ele se esforçou para aprender? Aprendeu. Ele soube aplicar? Aplicar ele soube. Mas o quanto que ele se esforçou para ser o número 1 do mundo? Aí não foi o 100%. Então, peraí. O Neymar, ele tinha qualidade, como o Messi tinha, superior a do Cristiano Ronaldo, mas ele não se tornou o número 1 porque ele não esforçou. Isso. Então, peraí. Se você não tiver todas as qualidades que exigem de você, mas você se esforçar 150% como o Cristiano Ronaldo, será que você chega? Sim. Então, hoje, você prefere contratar um profissional que tem um currículo espetacular, que tem experiências fantásticas, mas ele não quer esforçar mais? Você prefere contratar aquele profissional que ele está disposto a aprender, que ele é dedicado, que ele vai buscar, que ele vai fazer o seu negócio mudar. Então, o maior desafio que nós temos é buscar o profissional que quer mudar a vida dele. Sim. Se ele quer mudar a vida dele, ele vai mudar o seu negócio. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos. Quantas pessoas hoje? É difícil contratar, porque muitas vezes a gente olha para o segmento, a gente olha para o nosso mercado. Mas espera aí, quantas pessoas hoje estão trabalhando aí numa papelaria, numa padaria, num restaurante, independente do lugar, e que ele daria a vida para estar sentado na frente do computador mudando a realidade do seu escritório? Ele é inteligente, ele sabe, ele tem capacidade,
E se nós sabemos fazer, podemos desenvolvê-la, por que nós estamos perdendo tempo com aquele que não quer se esforçar? Ele já rodou 10 empresas, 20 empresas, e nós estamos ali, não, vou dar uma chance para ele. Aqui na minha empresa ele vai virar. Vai ser Aqui diferente. não, aqui ele vai. Mas espera aí, a gente está querendo mais do que ele. Mais que ele. Então, é legal porque... Isso parte de dentro, né? Tem que vir da essência da pessoa, né? E tem uma dinâmica legal que eu uso nas acessórias. Depois que a gente faz o processo seletivo, ele está validado pelo RH, ele vem para bate-papo com o nosso time, principalmente no comercial. Então, é natural que num processo seletivo a pessoa ela quer te impressionar, ela tem uma oportunidade. Então, ali, muitas vezes, ela consegue transparecer que tem muito mais capacidade, porque de fato tem. E lá a gente aplica um teste muito legal, porque eu dou o sistema para ele estudar. Uhum. Dou 2 dias para ele e falo, você tem que me apresentar o sistema. Tá aqui os vídeos, entrego para ele, ele vai para casa, ele tem que me apresentar. Você acha que eu espero que ele me apresente o sistema todo em 2 dias? Não. O que eu espero dele? Que ele se esforce para aprender. Só que ele tenha visto os vídeos. Isso. Porque ele esforçou. Ele quer, ele entendeu que ali tem um valor para ele. Sabe o que eu mais ouço? Cara, não consegui. Não deu tempo. Não pude. Tive esse imprevisto. Então, peraí. São as desculpas. Se ele tá diante da oportunidade de mudar a vida dele, ele não está dando valor, qual que é a chance que ele tem de mudar o teu negócio? Então, é muito legal porque é o que nós falamos, o quanto que a gente quer que as pessoas mudem, mas o quanto que de fato elas querem mudar. O que move elas? Então, a gente tem realmente um desafio, porque quando a gente fala de gestão, de crescimento, a gente esbarra em entender melhor o nosso negócio, na capacitação, porque você vai crescer, você vai aumentar time, Sim. ou você vai ter que aumentar a eficiência operacional. Então, independente do caminho que você tenha, é realmente você avaliar a capacidade que aquele profissional tem para te entregar. Eu falo isso muito, que o mercado com todos esses acessos, Igor, ele mudou. Então, o profissional, ele não consegue enxergar dentro da tua empresa o potencial que ela tem de crescimento. Aí ele troca a tua empresa porque ele tá olhando lá para fora para uma diferença tão pequena. Pouco, né? Pouco. Aí ele roda... Talvez dinheiro, né? Porque é isso que para ele faz a diferença ter um lugar que pague mais e tenha a mesma perspectiva, né? Do que estar ali e não ter nenhum avanço de crescimento e nem olhar para frente, assim, nenhum panorama do que ele pode atingir naquele lugar, né? Perfeito. E outra coisa, sabe o que acontece? Os profissionais, às vezes, eles pecam por não conseguirem entender que se ele se desenvolver, independente da empresa que ele esteja, se ele buscar o desenvolvimento, eu quero crescer, quero evoluir, quero um cargo superior, e ele buscar o desenvolvimento, por mais que ele não tenha esse reconhecimento imediato, a chance que ele tem de ser reconhecido é muito grande. Sim. Então, o mercado hoje é muito dinâmico. Então, você tem acesso à informação o tempo todo. E quando a gente fala da importância, né, de você ter a gestão e do crescimento, por isso que é importante você ter alinhado com o seu time o caminho que você quer seguir. Isso. Eu falo muito que... Eu conto essa história, não sei nem se eu contei. Eu acho que eu já contei aqui no podcast. A minha história, né? E eu sou fruto disso. Dessa perspectiva de crescimento. Porque eu fui contratado pela Domínio em 2011, aqui em Natal. 2011, a Domínio era uma filial. Era uma sala desse tamanho aqui. Tinha, sei lá, 5 técnicos, 6. Tinha o gerente lá da filial. Só que passei 3 anos nessa mesma sala, fazendo a mesma coisa. E eu pensei que, é isso aqui. Sendo que tinha um projeto na Domínio que chamava Conhecendo a Matriz. Ele selecionava alguns técnicos das filiais para passar 2 dias lá em Criciúma, conhecendo toda a estrutura da matriz. Quando eu fiz essa viagem, eu vi o tamanho da empresa, eu entendi que não era só aquilo. Cara, tem muita oportunidade aqui que eu posso me desenvolver. Eu sou formado em contabilidade, era formado na época, trabalhava com sistema, eu tinha uma vontade de aprender programação, lógica, eu queria entender isso, e eu vi que, cara, eu posso aprender isso aqui, eu posso aprender. E isso me fez querer crescer mais na empresa. E foi isso que me fez não desistir, né?
E esse eu falo muito que eu sou fruto, né, disso aí. Não, e é muito legal porque quando a gente fala de crescimento, né? Eu acho que você ter consciência do que você quer, das possibilidades que você tem, mude a você primeiro, pra você mudar o resto do mundo. Então, o problema é que a gente espera que o mundo mude para que a gente tenha oportunidade, né? E, na verdade, a gente tem todos os dias a chance de criar uma nova oportunidade. Eu Sim. falo que hoje tem que ser necessariamente melhor do que ontem. É. Porque hoje nós temos uma oportunidade com mais experiência, com mais aprendizado, às vezes até com mais frustração. Mas a gente pode corrigir a rota, a gente pode fazer com mais eficiência. Mas por que que a gente para com tanta facilidade no problema? Uhum. Por que que a gente para com tanta facilidade na dificuldade? Porque falta clareza. Uma vez uma contadora muito sábia falou comigo assim, Elos, só vive o propósito quem sabe suportar o processo. Então, o propósito nada mais é do que o que nós estamos enxergando. O que que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Então, eu estou mais preocupado com o problema que está me incomodando ou a minha linha de chegada? Sim. Então, esse é o desafio, né? O desafio nosso de saber o caminho. Então, você, contador, está buscando crescimento. Crescimento é muito vago. Quanto que você quer crescer? Você quer crescer receita? Você quer crescer quantidade? O que que você quer? O que que você está buscando para o seu negócio? Você já pegou, faz um exercício muito gostoso e muito legal, que é pegar um papel branco e anotar. Eu sou uma pessoa que comigo só funciona anotando. Gosta no papel. Então, por mais que eu seja o cara da tecnologia, eu acho que muito sobre a nossa essência, sobre a forma como nós aprendemos, mas anotar, ele traz fixação na memória. Então, anote quantos clientes, em quanto tempo. Então, uma dica sensacional para vocês, eu acho que poucos adotam no negócio, Igor, são as micrometas. Sim. Você sabe o que que é uma micrometa? E eu faço uma analogia porque a micrometa, ela nada mais é do que você quer subir a escada inteira. E a gente peca porque a gente foca na escada. Mas, na verdade, a gente tem que dar foco aonde? Você só vai subir no degrau. Você só vai subir o segundo, você subiu o primeiro. E para que você está preocupado com o terceiro? Não, mas e se não der E é certo? o erro da maioria das pessoas, né? Se preocupar com o que nem aconteceu ainda. Exatamente. E quando a gente fala de micrometa, eu trago um exemplo que ele é polêmico, mas é legal porque eu falo sobre emagrecimento. Uhum. E emagrecer é fácil. Você que tá 5 meses aí, fitness. Assim, a pessoa que passou 34 anos engordando, em 5 meses emagrecer assim, né? Legal, mas Mas eu falo, eu fazendo brincadeiras à parte, mas é legal porque emagrecer é desafiador. Precisa, exatamente. Você precisa de esforço ali, né? Então, mas aí eu falo que emagrecer é um sonho. Chega dia 31 de dezembro, as pessoas... Quais são os principais pedidos? Ganhar dinheiro, emagrecer. Então, mas espera aí, emagrecer é um sonho. Como é que eu faço para transformar esse sonho em algo tangível? Pô, emagrecer, por que que eu tenho dificuldade? Porque eu quero emagrecer. Emagrecer é vago. Emagrecer é como se entrasse um limbo na minha cabeça, que ele fica vagando. Mas eu não tenho um direcionamento para ele. Eu falo que emagrecer é igual, eu quero comprar o carro, quero trocar um carro, quero trocar a casa. Pera, o quão vago é isso? Agora, eu quero comprar uma BMW, quero comprar uma Porsche. Pera aí, só de você falar, eu quero comprar uma BMW, Já fica mais tangível, né? quando você vai para casa, quantas BMW você vê? Mas quantas BMWs passaram na sua frente ontem e você não viu nenhuma delas? Na verdade, elas passaram. Sim. Por que que você não viu? Porque você não está focado nela. Eu falo que emagrecer, ele se torna mais fácil e desafiador, não tem nada de fácil, se torna menos desafiador, porque quando você define o quanto você quer emagrecer, eu quero emagrecer 10 quilos. Pô, emagrecer é difícil, 10 quilos. Mas se eu quiser emagrecer 10 quilos em 10 meses? Pô, mas 10 quilos em 10 meses é 1 quilo por mês. Uhum. A gente vai falar das micrometas, pô, segmentar em 4 semanas. Então, peraí, uma semana, eu já tô falando 250 gramas. Se eu tirar o final de semana, porque ninguém merece emagrecer final de semana, né? Não dá. Então, 5 dias, 50 gramas por dia. Então, peraí, eu acordei hoje e eu tenho um objetivo. Será que eu posso comer o pudim, Igor? Pode, se você emagrecer 50 gramas por dia, tá ok. Beleza, eu como o pudim, mas aí tem um detalhe muito importante. Se eu comer o pudim, eu vou ter que aumentar o quê? Meu cardio, né? Isso. Vou ter que aumentar. Mas espera aí, eu comi o pudim, eu fiz 20 minutos de cardio, será que deu certo? Aí eu preciso certificar. O que não pode ser medido, pode ser melhorado. Se eu chegar no final, todos os dias, no final do dia,
e pisar na balança. Eu tenho referência daquilo que eu fiz durante o dia. Exato. Então, peraí, o que eu fiz hoje? Então, o que é legal das micrometas? Me possibilita a correção de rota rápida. Eu não vou fazer o meu fechamento do mês no final do mês. Eu faço o meu fechamento diário. E ali eu avalio, ali eu analiso. Realmente, eu perdi hoje 30 gramas. Então é o seguinte, amanhã eu tenho duas opções. Eu aumento para 30 minutos meu cardio e não como o pudim, eu aumento para 50 minutos o meu cardio. É o preço que você está disposto a pagar. Então, mas espera aí, eu comecei meu dia sabendo o que eu tenho que executar. Então, qual que é a chance que eu tenho de chegar no final do meu dia e concluir aquela etapa? Muito grande. Opa, qual que é a probabilidade que eu tenho de chegar no mês e entregar minha meta? Muito grande. Qual é a possibilidade que eu tenho de fechar o meu ano? Fantástico. E tem uma frase que acho que quem fala isso é até o Thiago Reis. Ele diz assim, né? E isso serve tanto para o emagrecimento quanto para os negócios também. O que você está medindo é o resultado das ações que você já fez. E o que você vai fazer para alcançar o resultado que você almeja, né? Então, emagrecer, ok. Colocamos a meta ali de 10 quilos, tá. Vamos medir, ok. Mas o que eu tenho que fazer? Quais são as minhas tarefas todos os dias, todas as semanas, todos os meses? O que eu preciso fazer para atingir aquilo ali, né? Porque cenários externos podem acontecer, mas a sua atitude é uma decisão que você toma. A decisão vira uma ação. Você tem que fazer alguma coisa para atingir aquilo ali, né? E uma coisa que é legal, aquele dia eu não pude fazer uma atividade física, eu tive um imprevisto, qual que é o problema? Nenhum, amanhã eu tô fazendo dobrado, ou eu vou dividir isso para os próximos 4 dias subsequentes. Então é legal porque quando você tem clareza, eu falo que crescimento, ele se resume à clareza daquilo que a gente quer. Os obstáculos nós vamos ter, só que às vezes a gente peca por olhar demais para o lado. Isso. A gente peca por ter a referência à grama do vizinho. Uhum. Então, eu brinco que quando eu voltei às atividades físicas, e hoje com muito menos intensidade, mas quando eu voltei, eu falei, vou postar, vou subir para rede social. E quando eu postei, eu recebi uma pancada de comentários dos meus stories e a turma tá assim, rapaz, tá fazendo fisioterapia? Então, a gente espera ser motivado. Parabéns, você tá no caminho certo. Não, você tá fazendo fisioterapia. Então, a verdade é que o mundo, ele vai te puxar para baixo. Você vai ter muitos entraves no meio do caminho. Mas quando você tem clareza do que você quer, então você chega na academia, você olha para aquela pessoa com shape ali, ó, você fala, não dá para conquistar aquilo ali em 2 semanas. Mas espera aí, o que eu tava fazendo ontem? Nada. O que eu tô fazendo hoje? Comecei. O que eu tô fazendo amanhã? Opa, então peraí. Eu estou evoluindo. Mas quem que está evoluindo? Eu. Isso. Então, o meu mês tá melhor do que o mês passado. A minha semana tá melhor que a semana anterior. O meu dia foi melhor do que ontem. Eu brinco lá nas acessórias que se não for para fazer o dia de hoje melhor do que o de ontem, fica em casa e descansa. Pelo menos você dorme, recupera a energia. Pelo menos você não piora o dia. Exatamente, pô. Você fica na mesma ali, você não fez nada. E olha, eu falo que para qualquer negócio, independente do segmento, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente está disposto a pagar o preço. Isso. A gente foca. Pô, é muito satisfatório quando você tá ali no dia a dia, ou independente se você tá acabando o mês ou não, e você fala assim, não, falta só esse. É aquela. Ali no dia a dia da academia, você fala assim, não, falta só 3. Só mais 3 sessões aqui, eu acabei meu treino. Ou um alívio, você fala, não, vou dar o gás, vou acabar. Então, se você não sabe quantas atividades você tem que executar, o que você tem que fazer, qual que é o caminho... Pois é. Você não vai chegar no resultado Não. final. E isso a gente toma também para a gestão dos negócios, né? A gente sabe que o contador, ele nasceu muito operacional. Ele não sabe disso. Ele não aprende na faculdade isso aí. Então, ele está ali muito preso na operação e isso ele tem que aprender realmente durante o caminho. Ajeitar o avião lá em cima. Então, ele tem que saber o que ele precisa fazer para crescer a empresa dele, crescer o escritório dele, né? E uma coisa que é legal, Igor, porque assim, a faculdade ela nos ensina sobre o mercado, sobre o ramo, né? Então, você vai se formar para contador, vai te ensinar sobre contabilidade. O mercado não te ensina a ser empresário.
A escola, ela não te ensina o principal, que é educação financeira. É, Na escola, a gente tinha que aprender educação financeira, porque o maior desafio da vida é o é financeiro. financeiro. Então, a gente aprende ciências, a gente aprende história, a gente aprende matemática, português, a gente aprende muito. Eu ainda não entendi porque eu aprendi biologia, que na verdade eu não aprendi, né? Eu empurrei com a barriga biologia, pelo amor de Deus. Mas e se a gente tivesse aprendido educação financeira? Como é que seria a nossa vida hoje? Pois é. Então, é muito legal porque quando a gente fala do mercado dinâmico, então, a vida inteira, ou se você está começando o teu negócio hoje, o que que um empresário de sucesso faz? Porque o empresário de sucesso, sucesso não é você pegar uma empresa pequena e transformá-la em empresa com milhões de faturamento. Empresário de sucesso é você fazer o seu negócio prosperar e dar resultado. Isso. Isso é empresário de sucesso. Para que você tenha sucesso na pessoa física, né? Perfeito. E o que que hoje o empresário ele está fazendo no negócio dele? Porque independente do segmento, você pode trazer para a tua operação. Você pode trazer para a sua realidade. Porque é isso que vai fazer com que o seu negócio prospere, que o seu negócio evolua. Então, não é só entender de operacional. E é muito legal porque foi aí que nós crescemos. Foi aí que a Acessórias ganhou projeção. Porque a gente ajuda o contador a ter informação, Isso. ter o dado. Não só da empresa como um todo, a ter uma visão 360 graus do negócio dele. Mas ele entender equipe, ele entender processos, ele entender cliente. Pô, nós estamos querendo crescer. Eu estou em busca de novos clientes. Beleza. Mas espera aí, e o meu cliente? Qual que foi o último NPS que eu fiz com o meu cliente? Qual que foi o último contato que eu tive com ele? Então, espera aí. Às vezes eu posso vender um novo serviço. Eu posso aumentar meu faturamento sem trazer novos Exato. clientes. É com quem já está dentro de casa. Exato. Mas qual que é a satisfação que eu tenho gerado para o meu cliente? Espera aí, a Uber nos deu uma aula de que um novo serviço é aberto quando você avalia o último. Uhum. No sábado, né, do evento, eu vou fazer uma palestra sobre o sucesso do cliente, né? E isso é um fator crucial que muitos contadores eles não fazem, que é escutar o seu cliente. Escutar. Sentar ali, escuta. Entende o que que ele precisa, o que que ele quer. Você pode ter um serviço, ou você não pode ter um serviço, mas você consegue oferecer para ele, consegue aumentar o teu faturamento com o mesmo cliente, vai ajudar a reter, vai ajudar o cliente, né? E você vai fidelizar e você vai transformar aquele cliente num advogado, num fã da sua marca. Não, e o legal é porque eu falo que o mercado, de modo geral, eu vou ver se eu consigo mostrar um negócio bacana aqui para vocês. A gente sempre foi um dos grandes diferenciais das acessórias, o aplicativo personalizado, que é de fato o Sim. contador poder levar a contabilidade na palma da mão do cliente, né? E muitas vezes eu até ouço do cliente, Elos, mas o meu cliente não aceitou o aplicativo. Mas espera aí, ele usa o aplicativo do banco? Ele usa o aplicativo da academia? Ele não usa só o seu? Então, peraí, ele não aceitou ou a gente não levou o benefício para ele na ponta? Mas peraí, se ele usa o teu aplicativo, configura o teu negócio. Se ele usa o teu aplicativo, ele poder avaliar o teu escritório e você incentiva ele. Meu querido, o que eu mais preciso de você é, toda vez que tiver algo que acontecer na minha empresa, me avalie. Sim. Dá a nota baixa. Não tem problema. Existe empresa perfeita, Will? Não. Perfeito. Então, se ele está te dando a nota baixa, é porque ele está te dando a oportunidade de evoluir. Eu digo que são os melhores. As pessoas, elas não conseguem separar a crítica na vida. É, Você só é criticado por alguém que acredita em você. exato. Por alguém que quer fazer você evoluir. E muita gente não entende isso e acaba criando uma barreira com isso. Sem dúvida. Então, hoje, o mercado, se alguém tá te cobrando, porque ele quer que você evolua. Então, pô, você gosta de ficar chamando a atenção de quem você não acredita? Não. Você gosta de perder tempo com quem eu, particularmente, Não. não gosto. Então, uma das grandes virtudes é a gente poder ouvir. Sim. E hoje, nada melhor do que a experiência de quem está ali no dia a dia. E nós estamos falando que por trás de todo o atendimento, eu posso entregar a melhor ferramenta de mercado, eu posso fazer tudo. Mas se o meu profissional que estiver ali ele não te der um atendimento bom, tudo aquilo que eu construí vai por água abaixo se eu não puder te ouvir. Então, se amanhã você me dá a oportunidade de fazer melhor, nós vamos trabalhar para uma entrega de valor maior. Então, ouvir o nosso cliente é muito importante. Ouvir o nosso cliente é entender o meu direcionamento. Então, peraí, eu acho que a minha empresa hoje chegou num porte que eu tenho que ter uma pessoa só dedicada para a qualidade do atendimento. Sim. Então, quem que não gosta de ser bem atendido, quem que não gosta de
de ter um relacionamento diferenciado, independente do que você faça. É. E é necessário. Chega num nível que uma empresa cresce o suficiente para precisar de uma empresa, de uma pessoa específica para qualidade de processos, uma pessoa específica para cuidar das pessoas, né? É necessário você ter pessoas que tenham um foco naquilo que vai melhorar a qualidade do teu serviço. Porque muitas vezes você tem uma pessoa para venda, talvez terceirize o marketing, mas uma pessoa para o marketing. E na tua operação, você só tem departamento, chega no momento que você precisa ter uma pessoa para sucesso do cliente, uma pessoa para processos, uma pessoa para cuidar das pessoas dentro do seu escritório. E tudo aquilo que você foca, você expande. E se você não está com isso bem estruturado, provavelmente você está sofrendo aí com retrabalhos, com multas, falta de controle, dificuldade para implantar uma ferramenta. A gente sabe que isso acontece muito. Então, isso é falta de foco, falta de gestão e falta de definição de responsabilidades também entre a equipe, né? E é o que eu falo. Gente, ouvir o nosso cliente é algo que transforma o nosso negócio. E a partir do momento que você vai para o mercado, não tenha medo de errar. Eu falo que você quer deixar o seu cliente feliz, venda para ele. Você quer tornar o seu cliente, o seu fã, resolve o problema dele. Isso. Então é legal, porque, dando um spoiler aqui, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, porque quando a gente fala, né, do aplicativo, aqui na minha aba de opções em cima, eu tenho o campo de avaliação de NPS. Então, aqui, o cliente pode avaliar o escritório de contabilidade a todo momento. Além das outras praticidades que a gente traz. Mas eu falo da importância de você ouvir o seu cliente. E ouvir no direcionamento, porque ele é o nosso promotor. E ouvir o nosso cliente é entender se aquele cliente faz sentido para o nosso negócio. Isso. Porque, peraí, pode ser que o momento daquele cliente foi lá atrás, há 2, 3 anos. Hoje não é o momento dele mais com você. Porque ele mudou o negócio, já não faz mais sentido. E acontece. Natural. Pessoas mudam, empresas mudam, né? Sem dúvida. Então, o quanto é importante estar ali com o nosso cliente. Eu normalmente nas minhas palestras, bate-papos que eu tenho com os contadores, eu falo de um tema polêmico que é reajuste de honorário. Uhum. E todo mundo fala, mas eu tenho dificuldade, o meu cliente não aceita. Se o teu cliente ele não está aceitando o seu reajuste de honorário, é porque ele não está enxergando o valor naquilo que você está levando. Então, peraí, ele tem um cliente que é chorão, gente, natural. Então, independente do que você está reajustando, pode ser o mínimo possível, ele vai, de fato, questionar você. Mas existe o cliente que ele entende o que você executa. Então, quanto mais próximo você está do cliente, mais sem jeito você deixa ele para questionar o reajuste que você tem. Então, se você está sendo funcional para ele, por que ele vai questionar a entrega de valor que você tem na ponta? Sim. Eu falo que produto e serviço tem preço, experiência tem valor. Exato. Você está só entregando serviço e produto ou de fato você tem mudado a experiência do seu cliente? E às vezes mudar a experiência, é um detalhe tão pequeno que a gente faz que torna a nossa prestação de serviço tão diferente. Você tem que fazer tudo para o seu serviço não ser um commodity. O valor é aquela personificação que você traz para o seu serviço. É o seu conhecimento, mais a sua aplicação e a sua metodologia para aquilo que você entrega. Se você é contador e acha que contabilidade não tem metodologia de entrega, você tem que colocar uma metodologia sua na entrega do teu serviço. Senão você vai estar concorrendo com milhares de contabilidades online e digital. Né? Então tem que ter uma metodologia. E você tem que ter a sua pegada, o seu diferencial no teu serviço e na sua equipe. Sem dúvida. E o mercado é dinâmico. Eu falo que, mas o meu concorrente... Gente, peraí. O que você oferece? Qual que é o teu diferencial hoje na tua entrega de valor? É legal porque quando a gente fala das acessórias, né? Quando a gente trouxe a empresa para o mercado, o nosso objetivo não era ser só uma empresa de tecnologia. Mas a gente queria ser uma empresa de tecnologia que entregasse como maior diferencial o atendimento. Uhum. E o que nós temos hoje são pessoas cuidando de pessoas. Então, o atendimento hoje, ele é um dos maiores diferenciais que nós temos. Eu entrego a tecnologia de ponta.
É o meu produto de entrada, é a minha referência, mas eu chancelo com atendimento. Uhum. Eu falo que esse é o nosso objetivo. E quando a gente fala em ter esse diferencial, é o que gera valor. É o que eu falo com o cliente, peraí, você está pronto para implantar tecnologia no teu negócio hoje? Não sei. Então, peraí, se você não está pronto, se você não tiver quem te ajuda, qual que é a chance de ter êxito? Então, implantar tecnologia, eu volto, peraí, estou contratando a tecnologia. Para qual finalidade? Para finalidade de mudar, em ter mais gerenciamento? Opa, perfeito. O quão que isso vai impactar o meu negócio? Fantástico, positivamente. Beleza, quanto tempo eu preciso dedicar para isso? Então não é contratar e delargar. Se você contratar e dedicar o tempo, configuração do sistema você faz quantas vezes? Só uma. Beleza, o que você vai poder precisar fazer depois é ajuste, mas você faz uma vez. Uma vez. Você fez uma vez, tá pronto. Pronto. Mas espera aí, quanto tempo eu preciso dedicar? É pouco tempo. Uma vez eu dediquei, eu transformei o meu negócio. Eu mudei a minha realidade. E o que é legal eu falo isso com todos os nossos clientes, e quem sabe. Tem uma dificuldade? Levanta a mão, conta com o meu time, conta conosco, conta comigo. A gente está à disposição ali para fazer juntos. Porque se a gente fizer juntos, nós somos mais fortes, Exato. temos mais resultados, alcançamos um nível muito mais elevado. Exato. E o que acontece, na implantação de sistema, né, falando isso aí, eu sei porque eu participei, fiz e acompanho muita implantação de software. E também passo por isso na Potencializa Resultados, a gente também implanta sistema interno, né? Eu sei a dificuldade de implantar. Mas se você não, primeiro ponto, se você não definir para que vai servir aquela tecnologia e qual é o objetivo final daquilo ali, o pessoal não vai comprar a tua ideia. Porque a tecnologia ele é um meio para acelerar um objetivo. Então, se você vai implantar um sistema de gestão e falar para a tua equipe, pessoal, vamos implantar um sistema para controlar tarefas. Cara, tua equipe não vai comprar. Sua equipe não vai comprar. Mas para que controlar a tarefa? Para que eu vou registrar minhas tarefas aqui no sistema? Se está tudo bem, se está tudo funcionando sem ele, para que eu vou fazer? A sua equipe tem que entender que o controle de tarefas é uma metodologia que tem que implantar para melhorar a gestão. A gestão vai fazer com que a empresa consiga reduzir custo. Reduzindo o custo, melhora a entrega e a performance, e quem está lá provavelmente vai ganhar mais, né? E uma coisa que é legal, Igor, é quando a gente fala do mercado nosso, né? O mercado contábil, e quando a gente fala da nossa legislação. Eu acho que é um país que exige muita demanda, né? Hoje são muitas obrigações. E à medida que você vai crescendo no seu negócio, a dificuldade que você tem de controlar, de ter assertividade, de ter segurança, ela é muito alta. Então, o objetivo da solução de gestão, ela não é controlar só o escritório. É ajudar o colaborador a ter organização, Sim. ajudar o colaborador a ter visão, é gerar competitividade. Isso. Então, peraí, o colaborador, eu estou fazendo 10, por que o outro fez 2? Então, peraí, será que realmente o colaborador e quando a gente fala, né, do próprio colaborador, quantos colaboradores eles de fato acham que estão muito melhores do que de fato estão? Tem uma história bacana que eu sempre conto ela nas acessórias, que tinha um profissional que trabalhava numa empresa, até vou resumir ela de uma forma bem objetiva, trabalhava numa empresa ali há mais de 5 anos. E aí ele viu um profissional chegando, com 6 meses sendo promovido, e aquilo gerou nele uma insatisfação muito grande. Ele foi no dono da empresa, chegou lá pro dono, falou, ó, preciso conversar com você. O dono, beleza, senta. O que tá acontecendo? Aí ele contou, falou, ó, eu tô aqui na empresa há muitos anos e não gostei da tua postura de dar uma oportunidade e promover o novato que chegou e tudo. Ele, não, calma, peraí. Antes da gente dar continuidade nesse assunto, eu preciso de uma gentileza sua. Nós vamos fazer um café da manhã na empresa aqui amanhã. E aqui na esquina tem uma quitanda, eu queria que você fosse lá. E eu queria que você comprasse para mim as frutas. Eu queria que você comprasse abacate, queria que você comprasse maçã, queria que você comprasse banana. Você pode ir lá e na hora que você voltar a gente continua a conversa? Posso. Beleza, ele foi lá, chegou lá, não tinha abacate, não tinha banana, só tinha maçã. Ele voltou, chegou pro dono da empresa, falou, ó, não tinha
não tinha abacate, não tinha maçã, só tinha banana. Não, tudo bem, só um minutinho, chamou o novato na sala dele. Meu querido, beleza, eu tô só fazendo uma reuniãozinha aqui, mas preciso de uma gentileza sua. Eu vou fazer um café da manhã, amanhã, e eu queria comprar abacate, maçã e banana. Você pode ir na quitanda na esquina, por gentileza, e, e validar as informações para mim? Preparar esse café? Posso. Ele desceu lá, passou 20 minutos, ele voltou. Ele voltou, chegou pro dono da empresa e falou assim, ó, deixa eu te falar. Eu olhei e não tem o abacate, não tem a maçã. Mas é o seguinte, ele tem a mexerica, ele tem o mamão e detalhe, ele me perguntou para quantas pessoas. Eu falei o tamanho da empresa e ele ainda me concedeu um desconto de 15%. E o seguinte, e ele ainda me deu a opção como cortesia, o que eu ia também. Então, aí beleza, ele saiu da sala e aí o dono da empresa virou para aquele antigo colaborador e falou assim, o que nós estávamos falando mesmo? Então, na verdade, é muito legal porque a gente erroneamente associa tempo de casa como possibilidade de crescimento. Exato. Se isso fosse diferencial, não existiria a reprovação nos colégios, né? Se tempo fosse algum critério para você se diferenciar de outro, né? E no seu negócio? Seria todo mundo igual, né? E uma coisa que é legal, e quando a gente fala de você que está aí nos assistindo, e no teu negócio, você está no mercado há quanto tempo? E tem quanto tempo que você presta o mesmo serviço? Você já passou para reavaliar a forma como você está entregando? É o que nós falamos de NPS agora há pouco. Você está avaliando o seu cliente para ele te contar se você precisa de mudar, evoluir. Então, se a gente passa por constante evolução, a gente passa por constantes melhorias. Se a gente passa por melhores adaptações, a gente tem um crescimento mais saudável, a gente tem um crescimento mais eficiente, a gente tem um crescimento mais sustentado. E é o que nós falamos. Gente, a referência lá fora, ela não pode ser descartada, mas avalie você. Qual que é o teu caminho? O que você está fazendo? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos, que você tem. Perfeito. E importante já pegar esse gancho, né? Falar do ambiente que você também está frequentando, né? Isso tem que ser reavaliado por todo mundo que não está crescendo ou que está na mesma ali, se sente ali acomodado, né? Porque às vezes você está aqui, tem um escritório ok, né? Tá pagando suas contas. Você olha para o lado, tem um colega que também tá ok. Você olha para o outro ali, tá um pior que você, né? Tá sofrendo. Então você vê assim, estou legal, meus processos estão ok, não preciso mais vender porque os clientes me indicam. Mas a partir do momento que você frequenta outros ambientes de pessoas que estão em um outro nível maior do que você vai mudar sua referência. E essa mudança de referência é que faz você conseguir ter uma visão maior da onde você pode chegar. Porque você vê aquela pessoa, você vai querer fazer o que ela está fazendo para poder chegar naquele nível. Por isso que é importante frequentar eventos da sua classe, ou até nem precisa ser da sua classe. Frequenta outros eventos, outros ambientes, grupos de networking. Que dia que você pegou a sua equipe e levou numa empresa de tecnologia para ela entender como que funciona? Então, ó, independente do lugar que você estiver, você quer tomar o melhor cafezinho, melhor pão de queijo, doce de leite do mundo, eu tô esperando vocês lá em Belo Horizonte, nas Acessórias, pra vocês conhecerem o por trás da tecnologia. Não é pra gente falar de sistema, não é pra gente falar de nada, é pra você conhecer e você vai entender o impacto que isso tudo gera. É muito legal, Igor, porque o que você falou sobre o meio, né, é uma parábola antiga. Diga com quem tu andas, eu te direi quem és. E o Joel J fala um negócio pra mim que é sensacional, que se você andar com 10 pessoas de sucesso, você vai ser o 11º. Exato. Mas se também você andar com 10 pessoas de fracasso, você também vai ser o 11º. E, na verdade, a gente tem que policiar o nosso ambiente. Se a gente é o melhor do ambiente que a gente tá, é sinal de que a gente precisa mudar o ambiente. Exato. Então, se você tá numa cidade que você é o melhor, vai na cidade vizinha. Porque pode ser que lá eles já estão muito mais avançados que você. Isso. Então, hoje nós temos a oportunidade de evoluir todos os dias. E você tá aí esperando o que para evoluir? Vai lá no Acessórias, toma um café, um pão de queijo. E uma coisa eu garanto, desculpa te interromper, e que é o seguinte, o dia que você for lá na Acessórias tomar um cafezinho,
não é para você contratar acessórias, não. É pra gente falar de mercado, falar de Isso. tendência, falar de um monte de coisa. Então, conta comigo. O que eu, Elos, puder te ajudar no âmbito de crescimento, me chama pra gente conversar. Eu sou uma pessoa super acessível. Eu brinco que eu demoro uma semana para responder, mas respondo todo mundo. Mas brincadeiras à parte, né? Eu sou muito grato ao trabalho que a gente vem fazendo, ao time que eu tenho. Tenho um time que eu sou apaixonado por ele. E, e é muito legal ter o reconhecimento de vocês. Então, se tem alguma coisa que eu possa fazer por você a nível de troca, conta sempre comigo, conta sempre conosco. Eu estou à disposição para a gente conversar. Maravilha. E eu tô devendo uma visita lá também, né? Pra conhecer a nova série. Eu só fui na outra lá, né? Eu tô também querendo tomar esse café e comer um pão de queijo. Faz tempo que eu não vou em BH. Vambora. E outra coisa, olha só, se você não gosta do pão de queijo, do café, isso aqui é a cachaça com a picanha também, vambora, tá? Então, Tem lá também. tem também, a gente não perde a viagem. Legal. Mas de tudo, Igor, quero agradecer, tá? Bate-papo sensacional. Obrigado pela oportunidade. Tá em Natal, é um misto de duas tarefas, né? É poder curtir essa cidade maravilhosa. Eu falo que toda a região aqui, pro mineiro, toda a região do Nordeste é, é fantástico. Eu falo que a água quente, então, nem se fala. Então, melhora, né? Você desce o país, água gelada. Você sobe, água quente. Então, obrigado por nos receber. Obrigado por nos proporcionar essa experiência fantástica. E parabéns, por tudo que você está promovendo. A gente sabe que não é só um evento, é o desafio de transformar o mercado, é o que você falou. Você só vai transformar o seu negócio quando você buscar mais referência, quando você estiver nos eventos. Então, não perca essa oportunidade da busca contínua pela evolução. Então, meu querido, obrigado por Maravilha. tudo. Eu também agradeço, Elos, pela parceria, né? A gente se conheceu, a primeira vez que a gente se conheceu, a gente dormiu no mesmo quarto, né? Foi mesmo. E passou rápido, né? Foi 2020. Foi 2022, foi no Com Foi 22. com né? 22. Em Floripa. Isso. Eu sei, Marcinho. Márcio e Thiago, né? Thiago, exatamente. E desde lá a gente também troca muita ideia, encontro nos eventos. Você é um cara que é sensacional, parceirão. Isso que você falou não é mentira mesmo, não é só porque a gente tá num podcast. Qualquer pessoa pode contar com você, pode falar com você. Você vai até o escritório, você visita muito cliente. Você é uma pessoa que é um gestor, é um empresário e é um cara também que qualquer pessoa ele pode contar, pode conversar, troca ideia, conversa sobre qualquer coisa. Então é um cara fantástico. Muito obrigado por ter vindo, estar aqui com a gente. Também é uma honra para mim, com certeza. Beleza? Galera, chegamos ao fim, né? Foi um papo muito, muito bom, muito bom. Aqui a gente passaria muito tempo conversando só sobre isso. E eu tenho certeza que quem assistir, quem acompanhar aqui e pegar um insight aqui, pegar uma coisa, aplicar, né? Se ficar uma pulga atrás da orelha aqui, já valeu muito que a gente tá conversando aqui, porque eu sei tanto a missão do Elos quanto a minha missão é ajudar os escritórios de contabilidade a levarem mais qualidade para as empresas do Brasil, né? E a gente tem uma missão muito nobre e também isso faz com que todos os dias a gente acorde com aquele desejo de ir trabalhar e buscar o que realmente faz sentido para a busca dos nossos propósitos, né? Elos, brigadão. Galera, obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Elos, falar suas redes sociais aí, pessoal seguir também, acessórias, Pois nós vamos entre em colocar. contato. Perfeito. Acessórias oficial, a minha pessoal é Elos da Acessórias, então Elos é igual a marca de roupa, só que mais chique, né? Então, Elo com O. com O, exatamente. Então, Elos da Acessórias, então siga lá, conta comigo no que precisar e vamos pra cima, porque juntos somos muito mais fortes. Então, Show de bola. querido, sucesso pra todos vocês e vamos que vamos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.